Queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, na sua paz, na sua proteção. Heródoto de Alicarnasso, o famoso historiador do povo grego, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, escreveu uma série de histórias, algumas das quais ficaram famosas, conhecidas, célebres, graças a cujo discurso e escrita deixou momentos grandiosos do fastígio de determinados povos, do poder de determinadas celebridades e de vidas curiosas, interessantes, que marcaram a história da civilização, que fizeram época, que chamaram a atenção e que, de alguma forma, nos ensinaram como a sociedade periodicamente se comporta. Esse homem, que não era espiritualista, muito pelo contrário, mas que narra em alguns momentos da antiguidade oriental e também de alguns povos do Ocidente, fatos que seriam marcantes e que denotavam a presença do fator espiritual, do fenômeno espiritual que chamou a atenção da sua época, narra especialmente determinadas passagens do rei Creso da Lídia, rei que no seu tempo ficou conhecido como o homem mais poderoso da sua época. Conquistou praticamente o mundo inteiro, da Lídia, do mar Mediterrâneo, da região do Egeu, de todas as regiões do rio Pactolo, das grandes nações daquela cultura de quase toda a Grécia naquela época. Creso, que era alguém temperamental, alguém cujo comportamento e a personalidade eram um tanto instável, oscilante, tinha filhos e os amava profundamente. Mas ele tinha uma ganância de conquistar cada vez mais terras e nações para se firmar como o homem mais poderoso do mundo. Se ufanava, se exaltava pelas glórias materiais que conquistava. E um dia, narra o próprio historiador já mencionado, historiador do povo grego, Heródoto de Alicarnasso, ele recebeu a visita de um dos 7 sábios da Grécia. Possivelmente, dos 7, foi o mais sábio de todos. Tratava-se do filósofo Solon, que, estando na região da Lídia, é convidado pelo próprio rei para um banquete, aliás, bastante generoso, uma mesa bastante opípara, na qual o filósofo alimentou-se de maneira modesta, de maneira frugal, para a surpresa do próprio rei. E conversa aqui, conversa lá, no entabulado diálogo que se sucedeu ao longo da noite, porque foi um jantar bastante preparado, com toda a pompa e circunstância. Em dado momento, o rei Creso decidiu apresentar-lhe ao filósofo o palácio, as estruturas conquistadas, e depois de todo ciceroniá-lo, depois de toda uma jornada de apresentação do seu magnífico local, do suntuoso palácio, Creso resolveu apresentá-lo à Sala do Tesouro, que era um local do palácio especialmente elaborado para as conquistas que ele lograra ao longo das nações que ele invadira, ao longo dos povos que ele destruíra, e que ali ele colecionava pedras preciosas, elementos raros, armaduras de ouro, escudos e espadas especiais que faziam e aformoseavam aquele recinto especial. Depois de passar por todo o local com quase indiferença absoluta, Solon foi instado a penetrar o recinto mencionado. E depois de passar o olho para os recantos mais brilhantes de joias, as mais fascinantes, a postura do filósofo permanecia impassível. Sem nenhuma exclamação de admiração,
sem nenhuma exaltação da personalidade, sem se afetar com aquilo que ele via de maneira tão chocante do ponto de vista do brilho material. E no silêncio que se sucedeu, o rei começa a dizer: penso que eu sou, no momento atual, o homem mais feliz do mundo. Eu sou o homem mais feliz da terra. Porque tudo aquilo que alguém pode conquistar no mundo, eu conquistei. Solon, tu não achas que, como filósofo, estás diante do homem mais feliz do mundo? E Solon respondeu que é difícil avaliar a felicidade de alguém enquanto ele está na travessia da vida. Porque a vida é muito imprevisível e a qualquer momento as coisas podem mudar. E o rei então volta a insistir dizendo: qual seria o homem mais feliz do mundo na concepção do pensador, senão ele próprio? E Solon, para a surpresa e para o desgosto, a contrariedade do rei, disse: há alguns anos eu conheci um jovem chamado Telos, que viveu na cidade de Atenas, e esse jovem era filho de uma viúva. Dedicou praticamente os melhores anos da sua vida a cuidar da sua mãe. E depois da morte dela, dedicado ao bem, ao culto do dever, à justiça e à correção social, se entregou à dedicação à pátria, à defesa dos valores de Atenas, artísticos, culturais. Inclusive, caso fosse o caso, ele estaria pronto a servir e a entregar sua vida para a defesa de Atenas nas guerras com as cidades-estados. Para mim, esse homem foi o homem mais feliz do mundo. Dava para perceber no semblante do potentado que ele estava profundamente contrariado. E disse: muito bem, é possível. Mas depois desse, qual seria o homem que você viu mais feliz do mundo? Ele disse: eu me recordo de 2 irmãos que viveram uma cidade aqui próxima, que eram dedicados ao bem e ao culto do dever, e quando houve uma grande guerra, deram as suas vidas para a defesa da pátria. Para mim, esses 2 estão na lista dos homens mais felizes que eu conheci. O rei estava profundamente constrangido, contrariado, diante do séquito de bajuladores que o acompanhavam naquele momento. E depois de se dispersar, porque já estava em altas horas, o horário já havia avançado demais, ele ainda ouviu do filósofo algo assim: Creso, não fique tão entristecido e acabrunhado. Quero dizer a você que não dá para avaliar a felicidade de alguém enquanto ele passa pela travessia da vida. Só depois se pode aquilatar o nível de felicidade ou a ausência dela que o homem carregou, que o homem era portador. Quero dizer a você que tem muito cuidado ao avaliar a felicidade. Porque a felicidade, para ser realmente bem avaliada, tem que suportar o castigo do tempo. É necessário que, para a felicidade ser aferida com precisão, ela tem que passar pelo critério do castigo do tempo. Lembra-se do castigo do tempo. Foi dormir, dirigindo-se aos seus aposentos, e no dia seguinte, antes de se despedir, o rei já não suportava mais, queria se desvencilhar do filósofo, porque ele não atendeu os seus caprichos nas perguntas que ele havia elaborado. Antes de sair, ao fazer o seu desjejum, o filósofo despediu-se, dizendo que precisava agora seguir adiante e viajar, mas chamou o rei pessoalmente e disse: lembra-te do que eu disse ontem, tem cuidado com o castigo do tempo. E se despediu. O tempo avançou, os anos se sucederam. Ele teve 2 filhos. Um deles, mais tarde, foi vítima de uma tragédia quase fatal, que deixou ele bastante entristecido. Mais adiante, outro morreu em uma batalha. Até que nesse período surge uma figura que estava fazendo fama. Tratava-se de Ciro, o rei dos persas, que estava começando a conquistar uma série de nações e ameaçava o poderio e a hegemonia de Creso. Estava a ponto de estabelecer uma batalha contra o rei da Lídia. E Creso,
que era dado a consultar as forças telúricas do universo, resolveu fazer uma enquete com os oráculos da época, através dos seus soldados, enviando-os às pitonisas e aos pitons, às sibilas e aos rixis, aos bruxos e feiticeiros da época, para ser orientado pelas forças invisíveis, pelos numes tutelares da mitologia, que com ele deveria confabular. E depois de algumas notícias decepcionantes, uma delas foi profundamente arrebatadora, porque o grupo de soldados que foram enviados para o oráculo de Delfos, na Grécia, no pórtico de Corinto, no Golfo de Apolo, voltou narrando que a pitonisa, a sensitiva, arregalou os olhos, entrou em transe e, para Creso conferir se tratava de uma informação verdadeira ou falsa, o paranormal tinha que responder o que é que o rei estava fazendo em tal hora, em tal dia. E a paranormal entrou em transe e começou a dizer: eu vejo um cordeiro novo, uma tartaruga velha, cheiro de ervas que embriaga-me o olfato, vejo uma panela de cobre e vejo também que Ciro tem um exército infinitamente mais forte. É necessário negociar a paz com ele, porque do contrário, a Lídia será tomada. Voltou normal, para a surpresa dos soldados de Creso, que deu essa notícia profundamente decepcionante. Creso balançou a cabeça, afirmativamente. Deu um soco na mesa e diz: esse oráculo é verdadeiro. Nós estamos recebendo informação verdadeira. Porque eu mesmo fui quem matou o cordeiro novo, uma tartaruga velha, reuni ervas aromáticas numa panela de cozinhar. Eu mesmo me embriaguei pelo cheiro que saía da panela. Os numes tutelares estão conosco. E aí, desconsiderando a segunda parte da informação, porque o povo é assim, consulta os espíritos para fazer o que realmente quer fazer. Consulta o mundo espiritual para continuar fazendo o que sempre desejou fazer. Que era necessário negociar paz com Ciro, ele ignorou essa parte e resolveu estabelecer uma grande batalha. Antes disso, foi para outro paranormal da Grécia chamado Clovis. E Clovis disse que ele teria uma grande decepção e experimentaria uma dor muito aguda. E isso aconteceu. A guerra foi estabelecida, Ciro foi vencendo aos poucos, e no final da batalha, Creso via a Lídia ardendo em fogo, o exército de Ciro aproximando-se, até que um dos filhos seus, do sobrevivente, que era mudo, sentiu alguém entrar, era um soldado já persa, que preparou a baioneta, o arco e flecha para matar o rei. E o filho que estava escondido, não visto pelo soldado, gritou: não mate, é o rei! Vencendo a mudez, naquele fenômeno emocional, a flecha alcançou o próprio filho e despedaçou na frente do pai. O exército persa dominou a Lídia, humilhou Creso publicamente, levou um poste e colocou amarrado, com substâncias crepitantes no pé, envolto de panos, para ser ateado fogo, e ele ali, em lágrima nos olhos, pronto para morrer, a cidade totalmente saqueada e destruída, ele começa a chorar, e um pranto convulsivo, ele começa a dizer: Solon, Solon, como tinhas razão, tu estava certo. Nesse momento, Ciro passava com seu carro, com a sua carruagem, e ao ouvir falar o nome de Solon, Ciro, que também conhecia os 7 sábios da Grécia, parou o carro, desceu e disse: por que tu falas em Solon? Eu conheço esse filósofo. E Creso então conta a história a respeito do castigo do tempo. Ciro meditou, olhou o rei, o antigo rei da Lídia, agora vassalo, de cima a baixo, e pediu para os seus soldados que eu desamarrasse. Eu quero que poupe a vida desse homem. Ele será agora escravo nosso. Mas quero usar de misericórdia com ele, para que um dia alguém possa usar comigo de misericórdia também. Porque também penso a respeito do castigo do tempo. E fez de Creso o seu secretário particular.
narra Heródoto de Carnasso que até o final da vida, e mais tarde, depois da morte de Ciro, seu filho Cambises, sempre era orientado por um conselheiro já idoso, que era Creso, o rei da Lídia, que não se cansava de falar a respeito do castigo do tempo. A filosofia grega, a tradição filosófica de Gilgamesh na Babilônia, a Safo na Grécia, sempre especulou a respeito da felicidade. A felicidade é um dos temas mais atraentes e mais intrigantes da tradição filosófica. A filosofia parece surgir tentando entender a vida, o sentido da existência. E para isso, as primeiras obras da filosofia é sobre a vida e a morte. Porque para entender a vida não é necessário também dar um significado à morte. Mas depois disso, a felicidade era o tema mais recorrente da filosofia. Depois de entender o sentido da vida, a questão filosófica que mais aparecia é como ser feliz. Aliás, o que é felicidade? O que é que significa felicidade? Qual a definição que damos para a felicidade? Em que consiste ser ou não ser feliz? A felicidade depende de que critérios? Ou não depende de critério nenhum? Como podemos equacionar? A felicidade é absoluta? Ou depende de cada qual? É restrita a um contexto nacional, cultural, social? Ou é algo mais psíquico, subjetivo? Ou é algo que diz respeito a um conjunto de fatores orgânicos, materiais, sociais, econômicos? Em que consiste a felicidade? Isso norteou a cabeça de muitos pensadores do passado. Como definir a felicidade? Desde o Diógenes, no cinismo grego, que apregoava que para ser feliz é necessário ter uma indiferença. Daí a escola filosófica cínica, não confundir com o cinismo no sentido popular. O cinismo filosófico é uma certa indiferença em relação às coisas, porque quanto mais a gente valoriza as coisas, mais a gente sofre. Essa é a ideia. E Diógenes tinha esse cinismo, essa ideia da indiferença, a ponto de passar por irônico, a ponto de dizer que o homem mais feliz é aquele que não se preocupa em ter uma camisa. E vivia, segundo a tradição, não sei se é lenda, é verdade, com um tonel para cobrir apenas as partes íntimas, para lá e para cá. E um dia perguntaram a ele porque ele ficava assim. E ele dizia, porque eu estou procurando alguém que não seja idiota nessa sociedade para tentar conversar comigo. Mas Diógenes, por quê? É por isso que eu converso com as estátuas. Para não aprender a estupidez dos seres humanos. Diz que a própria Alexandre Magno da Macedônia teve com ele. E se fascinou pelo filósofo. Há aquela célebre história de Diógenes deitado no cubículo onde morava, Alexandre aparecer e começar a conversar com o filósofo, e ele diz, meu senhor, não me tire aquilo que você não pode dar. E Alexandre disse, mas o que ele não podia dar? Ele era o homem mais poderoso do mundo, ele estava na frente do sol. E Diógenes queria ficar apenas contemplando o sol. Era Diógenes. A filosofia cínica, a filosofia da indiferença, mas não necessariamente. Tem gente que é indiferente em relação às coisas e é profundamente infeliz, amargurado. A filosofia da indiferença não garante felicidade. Embora a postura do filósofo para quebrar os padrões da época, da sociedade do seu tempo. Por outro lado, o estoicismo grego, que fez discípulos não apenas na Grécia, mas no próprio Império Romano, Sêneca, Domício Nero, imperador, se fascinou com a filosofia estoica. Epafrodito, Empédocles e grandes pensadores de Roma e da Grécia se apreciaram a filosofia estoica, que era pregada por alguns filósofos e, segundo a tradição, teria sido elaborada a princípio por Zenão, ou Zenon. A cultura estoica dizia que era necessário ter uma postura combativa, porque o mundo exterior é um mundo feito de vicissitudes, é um mundo feito de desafios. E é necessário se preparar para ter uma tolerância para com a dor, a fim de superá-la. Essa era a ideia. Tanto é que há uma célebre passagem de Marco Aurélio, Sêneca e outros filósofos falando sobre estoicismo, até que Domício Nero, que era alguém muito atormentado, se aproximou de um deles, não me lembro agora se foi Marco Aurélio, se foi Sêneca ou se foi Empédocles,
pegou no braço e começou a apertar o braço, até dobrá-lo completamente, a fim de testar a filosofia estoica. E o estoico dizia: Senhor, se continuar entortando o braço, vai quebrar. Até que se ouviu: troque, troque. Ele disse: viu, Senhor, quebrou. A ideia do estoicismo era ter uma tenacidade perante as vicissitudes materiais. Mas isso não é felicidade. Tanto é que alguns eram amargurados, viviam na expectativa do sofrimento que ia chegar. Ademais, se você pode se preparar para sofrimentos materiais, não consegue prever os sofrimentos morais. Quem é que pode prever uma calúnia? Quem é que pode estar sempre preparado para uma ingratidão? Quem é que pode estar sempre antecipando uma traição? Não se pode. Então, a filosofia estoica não é atributo de felicidade. Veio o hedonismo grego. O hedonismo grego apregoava, graças à visão atomista de outra escola, Leucipo, Lucrécio, Demócrito pregava a ideia do átomo, e o hedonismo grego pregava a ideia de que é necessário viver a experiência material. Em vez de lutar com o sofrimento, em vez de ter indiferença para com a vida, viver em função da vida material dos prazeres. Porque a vida é essa sensualidade dos prazeres materiais que a vida oferece. O que, na verdade, me parece que até hoje a gente ainda vive um pouco do hedonismo grego. Mais de 3.000 anos de existência e a gente ainda não superou. A ideia do carpe diem grego, a ideia do sensualismo no sentido genérico, né? Prazeres e prazeres de toda sorte, parece ser ainda o nosso sonho de consumo, o prazer material, que na verdade não produz felicidade, produz sensação, prazer. E felicidade não está ligado à sensação, está ligado à emoção. A sensação pode ser atraente e interessante, mas por si mesmo não proporciona necessariamente felicidade. Do contrário, as pessoas que eram campeões do prazeres não se suicidavam. Como a gente vê algumas personalidades. Uma delas, um ator americano, hollywoodiano do passado, que contracenou com as maiores estrelas de Hollywood na sua época. Ele escreveu uma carta dizendo que ele já estava saturado de tudo aquilo que a vida lhe podia proporcionar. Ele chegava a dizer na carta: eu tenho qualquer mulher na minha cama, eu tenho os prazeres que a vida pode me proporcionar, eu tenho 40 e poucos anos, já vivi tudo. Deu um tiro na cabeça e deixou essa carta para a família. Bem se vê que se fosse apenas o prazer, a felicidade, essas pessoas que eram campeões do hedonismo não viveriam assim, não teriam fins assim. E esses exemplos se repetem. Na Grécia Antiga, Sócrates apresenta um modelo de felicidade que parece já se aproximar do nosso modelo. Um modelo de felicidade baseado numa ética, essa ética que tem a ver com a consciência, e que ele próprio, Sócrates, o pai da filosofia, do qual Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra Caminho da Luz, vai fazer um relato brilhante, emocionante. Emmanuel vai dizer que nem Platão, nem Aristóteles conseguiram chegar na grandeza do grande pai da filosofia. Escreveram sobre ele, traduziram suas palavras, em alguns níveis distorceram seus pensamentos, porque ainda contaminado com paixões, esses discípulos não conseguiram alcançar a grandeza do mestre. E trouxeram para nós uma mentalidade pálida daquele que é um dos maiores vultos que esteve no planeta. Ele próprio demonstrou, com a sua postura ética, que a paz de consciência é o tesouro mais importante para aquilo que a gente chama abstratamente de felicidade. Porque a paz de consciência tem a ver com uma harmonia consigo mesmo. E como alcançar a paz de consciência? O próprio Sócrates falava que é através de um comportamento. De um comportamento que produz a paz de consciência. Um comportamento que desenvolva essa paz de consciência. Que harmonize o indivíduo. A ponto dos filósofos como Platão e outros chorando na sua cela, dizendo que ele estava aprisionado. Ele diz: não, aqui não é prisão, aqui é limite. Porque eu não tenho prisão. Eu sou livre. Aonde o meu pensamento vai, aí estou eu. Tem muita gente na sociedade que está aí, para lá e para cá, mas está presa. Presa das paixões, dos vícios. Não consegue se libertar dos vícios. E aonde vai, leva consigo os vícios. Eu não.
Aqui é só limite, mas eu sou livre. Pode dizer a todos que eu sou livre. A esposa dele foi conversar com ele, esse diálogo é narrado pelo próprio Emmanuel, chorando, e diz, você está condenado à morte. E ele disse, todos nós estamos. Todo mundo está condenado à morte. A diferença é que uns estão condenados agora e outros amanhã, mas todos estamos condenados pela natureza. É inevitável. E é melhor estar condenado de maneira correta do que não. Já que todos estamos condenados, ser condenado de maneira correta é melhor do que ser condenado incorretamente. Mas você vai morrer injustamente. E ele pergunta para ela, e você queria que isso fosse justo? Então, era o filósofo Sócrates. Era a sua postura. Segundo a tradição, chamou Platão e disse, paga o galo Asclépio que eu fiquei devendo. O Asclépio é o deus da medicina, que as pessoas faziam orações aos deuses da mitologia e sacrificavam animais. E ele próprio fez uma oração. E segundo a tradição, ele teria sacrificado um galo. Prometido um galo, que ainda não havia sacrificado. Embora essa história seja muito típica de polêmicas. Mas ele apregoou e viveu isso. Apregoando a ideia da imortalidade da alma. E outros, parece que ao longo da história, traduziram e repetiram esse padrão de uma ética, de um ideal maior. E esse ideal vitaliza os idealistas, levando-os à felicidade. Seja numa ciência que leva um Ernesto Semmelweis, um Louis Pasteur, um Sabin, um Fleming, um Hansen, um Koch, a darem as próprias vidas. Uma Marie Curie, queimada para descobrir a radioatividade, sendo vítima da própria radioatividade, mas oferecendo tantas descobertas ao mundo que hoje nós desfrutamos, um ideal que consumia eles. Seja na arte, um Mozart passando fome, na miséria e compondo as belas melodias, as peças que hoje a gente ouve por stream, no aparelho de celular, entrando num serviço de música como o Spotify, o YouTube e assim por diante. Um Chopin que compunha suas peças vomitando sangue no piano, porque era tuberculoso e que não havia cura. E tantos homens e mulheres, se a gente for notar o que eles passaram, os ideais que eles agasalhavam e que levavam eles adiante. E isso também tipifica a felicidade. Mas foi Jesus quem traduziu a felicidade como ninguém. Jesus, na sua mensagem sublime, sucinta, econômica, mas profunda, revestindo a sua mensagem de uma linguagem que, para os nossos olhos, é um linguajado hebreu da antiga Palestina, utilizando elementos até grosseiros para nós, mas com a roupa, porque ele tinha que se comunicar. Jesus não nasceu no Brasil falando a língua portuguesa. Ele nasceu na antiga Palestina de 2000 anos, falando o idioma da época. Ele tinha que utilizar os elementos conhecidos e o linguajar da época para ser entendido. Mas dentro daquela linguagem da época, ele revestia o seu pensamento de ensinamentos imortais, de lições atemporais, de ensinamentos para todos os momentos, porque são ensinamentos do Espírito e para o Espírito. E foi isso que ele fez. E no Sermão da Montanha, que é considerada a sua plataforma política, já que a gente está falando tanto de política atualmente, né? A plataforma política de Jesus era o Sermão da Montanha, diz Humberto Roden. O Sermão da Montanha resume o seu programa de governo. Mateus capítulo 5, principalmente, as bem-aventuranças, que é a parte mais conhecida do Sermão do Monte, mas o Sermão do Monte vai além das bem-aventuranças. Mas nas 12 frases iniciais das bem-aventuranças, a gente tem cada uma delas, como eu falei numa palestra agora há pouco de tarde, cada uma delas uma lei cósmica do universo. Por isso que 18 séculos depois, Allan Kardec, se baseando nesses ensinamentos, examina as leis morais, que na verdade são explicações dos espíritos para essas frases curtas de Jesus. Muita gente não sabe que o coração da doutrina de Jesus é sobre felicidade. Por quê?
Porque o discurso de Jesus no Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. E bem-aventurança é sinônimo de felicidade. Antes de Jesus, bem-aventurado é aquele que tem um camelo, tem um escravo e tem propriedade em casa. Era isso que falava os cantos, os salmos dos antigos judeus. É assim que a gente vê na Bíblia antiga. O homem de Deus é bem-aventurado quando é abençoado por um escravo. Ou seja, era um homem que tinha propriedade. Bem-aventurado é aquele que vence a guerra. Eram bem-aventurança sempre em função de um poder material, de uma conquista material. Quando Jesus utiliza a expressão bem-aventurados, ele está utilizando a expressão que era conhecida, que era utilizada no Antigo Testamento. Mas aí ele faz a sua cartilha de felicidade. Se eu for pedir aqui para cada um de nós, incluindo a mim mesmo, fazer uma cartilha de felicidade, cada um de nós vai botar assim os requisitos, né? Uns requisitos assim, umas metas, né, que a gente tem, cada um de nós. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua perspectiva. Aí a gente pega a cartilha de felicidade de um espírito desse. Porque um espírito desse é um espírito crístico. Portanto, provém e é oriundo de outras esferas angélicas. Quando ele vem para cá, ele está ensinando para a gente como é que é a felicidade nessas esferas. Só que aí quando a gente pega as bem-aventuranças dele, bem-aventuranças é felicidade. Então, tanto é que algumas bíblias atuais trocam bem-aventurados por felizes os que já trocam assim. Tem outras que preferem conservar a expressão bem-aventurados. Quando a gente pega a cartilha de Jesus, a gente fica um pouco decepcionado. Que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Não era o que a gente estava pensando, né? Pelo menos a maioria de nós. Aí a segunda, porque é que nem videogame, passa de fase vai ficando mais difícil. Aí a segunda piora, que a segunda vai dizer assim, bem-aventurados os que sofrem. Então, de que felicidade ele está falando? Qual é a felicidade que Jesus convida-nos? Qual é a mensagem que está por detrás desse linguajar? Primeiro que as bem-aventuranças é um discurso que hoje é compreendido por um discurso orgânico. A gente separa para estudar, porque cada uma dessas frases já é um universo. Mas se a gente for entender como orgânico, a gente percebe que é um desenvolvimento. A primeira bem-aventurança, pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, significa dizer que a primeira expressão de felicidade é humildade. Porque a humildade é a capacidade que eu tenho de dar a medida certa às coisas e a mim mesmo. O orgulho, diz Allan Kardec, cega o indivíduo e provoca uma vertigem, uma ilusão dele mesmo e dos outros. O orgulhoso, no fundo, é alguém que não se conhece. O presunçoso é alguém que tem uma medida distorcida de si mesmo. Humildade não é se depreciar. Não é se bombardear. Humildade é ter a régua. De saber se autoavaliar. É viajar para dentro. É saber entender que eu posso ser muito bom, mas depende do referencial. Depende de com quem eu estou me comparando. A depender de com quem eu estou comparando, eu posso ser muito bom ou não. Humildade não é eu fazer as coisas ruins para ser humilde. Humildade é eu ser um excelente pianista, eu não sou não, viu? Mas é um excelente pianista, chegar aqui e tocar muito bem, de maneira excelente, e não se exaltar por isso. E achar natural. Isso é humildade. Humildade é fazer as coisas de maneira excelente, é agir na excelência e achar natural. Por isso que a gente não entende algumas falas do Chico, né? As pessoas elogiavam ele diziam, não, eu sou uma grama, morre uma, cresce outra. A gente já acha que ele está fazendo uma presepada, assim, uma coisa... Não, ele se achava realmente assim. Mas por quê? Porque o que é que ele se media? Qual era a referência que ele tinha? A Federação Espírita Brasileira certa vez perguntou a Chico como é que Emmanuel, nas reuniões espirituais do Brasil, ficava diante de Ismael. E Chico respondeu, de joelhos. Então depende da referência.
Depende do tipo de referência. Né? Então, humildade é ter juízo na cabeça. No fundo, é ter juízo na cabeça. Humberto de Campos disse isso, né? Humberto de Campos dizia que quando estava no corpo se achava o máximo. Ele disse isso através de Chico. Se achava o máximo. Quando ele desencarnou e viu no mundo espiritual Castro Alves, Augusto dos Anjos, o povo todo imortal da Academia Brasileira de Letras, que ele achava que já não existia mais, porque ele era materialista, ele percebeu que depende do que ele se achava o máximo, né? Porque ele se achava o máximo na Terra. Quando chegou lá, ele percebeu que tinha muita gente boa também. Então, humildade é ter juízo na cabeça. Porque o humilde, por isso só sei que nada sei de Sócrates, né? Por quê? Não é que eu sou ignorante, não. É porque o sábio, quanto mais sabe, ele percebe o quanto ele não sabe. Agora, o ignorante é que acha que é dono da verdade. O sábio duvida. O ignorante tem certeza. Então, é essa a ideia. É mais ou menos essa a ideia. Por que a primeira bem-aventurança é de humildade espiritual? Pobres pelo espírito. Porque humildade material, eu conheço muita gente que não tem onde cair viva, cair morto, cair em qualquer lugar. E é um poço de presunção. Você vai dar uma comida, a pessoa lhe trata mal, lhe xinga. É um orgulho, porque às vezes a gente acha que a humildade é material. A pessoa não toma banho. Coitadinho, ele é tão humilde que nem toma banho. Não, ele é imundo. Ele é desleixado. Humildade é uma coisa interior. Humildade de espírito e não humildade material. Porque há pessoas que são simples materialmente e são humildes, e há pessoas ricas que são humildes. A humildade é do coração. Por que a primeira bem-aventurança? Porque sem essa não tem nenhuma outra. Porque sem a humildade, se eu não me reconheço necessitado ainda de evoluir, se eu me acho o máximo, eu nem me abro para crescer mais. É a primeira bem-aventurança, porque sem essa não tem as outras. Por isso que humildade, humus da terra, né? É o que começa por baixo. Daí Jesus, no ato, lavou os pés dos discípulos. E quando Pedro diz, não, a mim você não vai lavar os pés, então não tenho nada contigo. E Pedro diz, Senhor, então me lava a todos. E Jesus, não, Simão, só os pés. Por quê? Porque os pés é a base que sustenta o resto. Ali era um símbolo, uma metáfora. A humildade é a base que segura o resto. Então, a cartilha de felicidade de Jesus começa assim, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, ou os que sofrem, algumas traduções, porque serão consolados. Mas será que todo mundo que chora e que sofre é consolado? E o choro de ódio? Não, é porque o segundo já é o que passou pelo primeiro. Os que choram e que serão consolados são os pobres pelo Espírito. É uma que encadeia que leva a outra. Uma bem-aventurança leva a outra. E é interessante porque os que choram serão consolados, né? Ser consolado é uma coisa muito boa. Aí a outra vez assim, os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, ser manso herda a terra. Por quê? Porque os violentos, os briguentos se acabam. E dominar a si mesmo, ser manso, faz você viver mais. Olha que ensinamento. Só que ser manso é uma coisa. Aí mais tarde ele vai falar, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Herdar a terra é coisa boa, mas ser chamado filho de Deus é melhor ainda. Ser filho de Deus é melhor ainda. Mas por quê? Porque manso é quem controla a si mesmo. E pacificador é quem produz paz. Mas para eu fazer a paz, pacificador, fazer paz, é necessário primeiro que eu me domine. Que eu tenha controle sobre mim. Para depois eu agir de maneira não violenta. Veja como uma bem-aventurança puxa a outra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque receberão eles próprios a misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Receber a misericórdia é bom, mas ver Deus é melhor. Então você veja que é todo um encadeamento. Os que forem perseguidos, injustiçados, feridos, caluniados e dizerem tudo contra vós por amor a mim, esses receberão a recompensa do Pai que está nos céus. Então, é essa cartilha de felicidade. Como diz Joana de Ângeles, é o reverso da medalha. 18 séculos depois, Allan Kardec, quando estuda as leis morais e culmina no Livro dos Espíritos, no item Felicidade e Infelicidade Relativas, que começa no item 920 da obra O Livro dos Espíritos, e vai até, se não me falha a memória, 933,
Kardec examina essas questões de felicidade. E ele começa no 920 perguntando: pode o homem ser feliz na Terra? E os espíritos respondem completamente não. Porque a vida física limita o ser espiritual. E refere-se à expressão de Jesus: meu reino não é desse mundo. Ao que Kardec, com sua lógica, disse: se o reino de Jesus não é desse mundo, a felicidade não é desse mundo. Aliás, é uma frase que está no Eclesiastes, texto bíblico do Antigo Testamento, que é um dos textos mais angustiados e mais existenciais, né? Eclesiastes é um texto assim que você tem que tomar primeiro um lítio, um antidepressivo, para depois ler, né? Porque nada tem de bom e nada além do sol, que vai além do sol e abaixo da terra. Porque tudo são vaidades e tudo acaba com o pó. Eclesiastes é um negócio assim que você tem que estar preparado para ler, né? Porque é um texto que, se não me falha a memória, é atribuído a Salomão, o rei Salomão, inspirado, possivelmente inspirado, que fala sobre as angústias da vida, a existência, né? Que dialoga sobre essa questão, felicidade e infelicidade relativa. Não é à toa que Kardec e os espíritos fazem alusão a essa frase do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Conectando com meu reino, não é desse mundo. Mas os espíritos dizem: não é desse mundo no sentido pleno, mas cabe ao homem ser o máximo de feliz que comporte a sua vida e que seja possível na experiência terrena. Porque senão as pessoas levaram essa expressão bíblica ao pé da letra de maneira absoluta para dizer que a vida é uma desgraça, que a terra é um vale de lágrimas, que o mundo é feito de pecado e que para encontrar Deus é necessário fugir do mundo. Esse era o erro das religiões ao longo do... Não. Se a felicidade não é desse mundo, começa nesse mundo. Deve começar nesse mundo. Essa é a ideia. Mas Kardec considera e admite a ideia de que felicidade e infelicidade têm uma certa relatividade. Ele começa discutindo isso. Por quê? A felicidade da gazela é a mesma felicidade do leão? A felicidade de uma criança é a mesma felicidade de um filósofo? Então, que felicidade estamos falando do ponto de vista material? Do ponto de vista da vivência no campo físico. A felicidade do homem do campo é a mesma felicidade do homem rural? Então, tem algo de contexto. Tem algo de idade. Tem algo do sujeito, da perspectiva, do ser. A felicidade do traficante de drogas é a mesma felicidade do religioso? Então a gente está falando do sujeito, está falando do contexto, está falando da situação, de nível de maturidade. Para alguns, a experiência conjugal amorosa é uma felicidade. Para outros, separar que é felicidade. Depende de cada um, de cada contexto. Né? A prosperidade econômica, o dinheiro não dá felicidade, mas ajuda. Ajuda e pode atrapalhar também. Muito melhor ter paz e ter harmonia interior, até para ganhar o dinheiro. Porque com harmonia a gente consegue até lutar para ganhar dinheiro de maneira harmônica e ganhar mais. Nada contra ganhar dinheiro. Mas Kardec, portanto, faz essa consideração da relatividade do bem-estar quando vai dizer que... Por que essa relatividade? Porque as necessidades são diferentes. Porque o que é supérfluo para um é necessário para o outro, e o que é necessário para um é supérfluo para o outro. Tem um tópico específico que ele discute essa questão do necessário e supérfluo. Porque o mundo material é transitório, é impermanente. O mundo transitório das coisas. Né? Então, é importante perceber isso, que depende muito de circunstâncias. Porque, para mim, por exemplo, ter um helicóptero ou um jatinho particular seria absolutamente supérfluo. Se bem que com esse trânsito de Salvador eu nem sei, viu? Chegaria nas palestras assim mais rápido, enfim. Mas seria supérfluo. Mas para algumas pessoas, sei lá, que dirigem multinacionais, aquilo ali não tem nada de supérfluo. É quase que indispensável. Para algumas pessoas que têm determinadas funções bastante amplas, grandes administradores, aquilo ali não tem nada de extravagante, não tem nada de luxo. Então depende de onde eu fui colocado, em que contexto eu estou.
O que significa dizer, aí é minha reflexão nesse texto dos Espíritos. Você está usando? Está usando de maneira necessária? Então está tudo bem. Agora, não serve para você, não está usando, é supérfluo. Agora, treina o desapego. Diz Joana de Ângeles, em uma das obras dela, Episódios Diários, ela diz, treina o desapego daquilo que é supérfluo. Para um dia conseguires também te libertares daquilo que é essencial, que de alguma forma também é supérfluo. Porque o mundo físico, tudo no mundo físico é impermanente, inclusive o mundo físico. Então, é natural que estamos falando dessa relatividade, Kardec deixa isso claro, do ponto de vista do mundo exterior. Ele chega a dizer o seguinte, quanto mais necessidade nós temos, mais fonte de aflições nós possuímos. E a civilização, às vezes, cria mais aflições do que outra coisa. O que gera infelicidades que são fruto das nossas próprias criações. Daquilo que a gente engendra, daquilo que elabora. Pô, eu gostaria tanto de ter uma TV LED 60 polegadas, 4K. Poxa, que bacana aquela TV assim que eu olho assim. Que maravilhoso. Mas isso, realmente isso é indispensável para ser feliz? Não, se eu tiver, tudo bem. Mas se eu não tenho agora, isso é essencial para ser feliz? Para algumas pessoas, a pessoa deprime. Eu conheço gente que se não viajar pelo menos 2 vezes, 3 vezes no ano, deprimem. Se não trocar de carro, ficam angustiados, tem que tomar antidepressivo. É essa relatividade que o Livro dos Espíritos aqui, ele questiona. De acordo com a soma das minhas necessidades. E os Espíritos concluem uma pergunta dizendo assim, o homem mais feliz é aquele que tem a menos necessidades. E é verdade. Se eu ganho 100 mil e gasto 120, eu sou pobre. Porque eu estou gastando mais do que eu ganho. Porque se a gente for querer ter o salário para dar conta de todas as ambições... Outro dia eu vi no New York Times um empresário dizendo que estava saindo da empresa porque $200 mil era muito pouco. O ordenado que ele ganhava. Se a gente for querer um salário para dar conta da nossa ganância, não tem salário que dê conta. Agora, se eu ganho 10 mil e gasto 5, eu tenho menos necessidade. Então vejamos que isso é uma visão material. Kardec chega a perguntar, me permita, eu sei que o tempo já está esgotando. No item 931 ele pergunta, por que na sociedade as classes sofredoras, veja que ele está falando de termos materiais apenas, por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Aqui é uma visão puramente material, social e socioeconômica, né? Que, aliás, Kardec antes até dos movimentos sociais e até políticos que viam e que veriam o mundo apenas como um conjunto de forças econômicas, né? Porque Kardec antecede, por exemplo, os pensamentos do anarquismo, do socialismo e de uma série de pensamentos sociais e econômicos. Por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Olha que os espíritos não respondem só no âmbito material. Nenhuma é perfeitamente feliz. Pois o que se chama ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder à tua questão, o Espírito que está dizendo isso, para responder à tua questão, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas, porque a terra é um lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. Uma questão, portanto, que os espíritos respondem no âmbito material, mas alargam. Nenhuma é profundamente feliz. O que é que você está chamando de felicidade? Mas para mim a questão mais importante desse capítulo, felicidade e infelicidade relativas, é a 922. Que a 922 é a síntese daquilo que a gente quer alcançar. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens. Kardec quer uma definição dos espíritos de uma felicidade absoluta. Ele não quer mais uma felicidade relativa.
Haverá alguma coisa? Porque até agora a gente está falando do âmbito material. E no âmbito material a gente tem a dependência do exterior. Tem gente que é feliz quando está namorando. Aí quando o namoro acaba, fica infeliz. Então que felicidade frágil é essa que só quando eu estou com alguém, quando eu estou namorando, eu sou feliz. Quando eu deixo de namorar, eu estou infeliz. Aí eu estou com um emprego bom, perco o emprego, fico infeliz. Não que o emprego não seja uma fonte de aflição, de desemprego. Mas aí alguém fala mal de mim, eu já fico infeliz. Alguém fala bem de mim, eu fico feliz. Que felicidade frágil é essa? Aí se eu estou numa situação mais de aperto econômico, eu sou infeliz. Uma situação de prosperidade econômica, eu sou feliz. Aí se eu tenho não sei quantas curtidas e fico famoso na rede social, eu fico feliz. Mas aí se eu posto alguma coisa e ninguém comenta, eu não durmo. Que felicidade é essa que é condicional ao meio exterior? É dependente do que acontece fora. O que acontece fora me abala profundamente. Kardec quer um critério aqui dos espíritos geral. Os espíritos respondem o seguinte: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Econômico, sucinto, mas disse muita coisa. Ou seja, infelicidade material mesmo não é a televisão de 60 polegadas que eu quero de 4K. Eu até especifico a minha felicidade, tem que passar 4K. 60 frames por segundo, que é uma definição mais nítida. Ora, é a posse do necessário. É o mínimo necessário para eu viver nesse mundo. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Porque falta de paz de consciência e desesperança, é o conceito em psicologia de falta de capacidade de se projetar para o amanhã, é um dos indícios de suicídio e de surto psiquiátrico. Dizem as ciências cognitivas. Se existe um humor deprimido e uma dificuldade de se projetar para o futuro, uma dificuldade de ter esperança nesse sentido de se visualizar futuramente, eu estou com risco. Eu tenho risco de saúde mental. Então, essa é a felicidade, a consciência tranquila, a fé no futuro. E aí a gente vê alguns exemplos. Falava em uma palestra recente de um dos trechos mais gloriosos para mim da obra Paulo Estevão. Depois de toda a saga do apóstolo Paulo, já concluindo o nosso comentário, voltando para Jerusalém, ele queria tanto pregar no Sinédrio para os irmãos de raça, mas nunca conseguiu efetivamente. Ele volta a pedido de Tiago, que manda uma carta para ele, diz Emmanuel, em Paulo Estevão, ele volta para pregar. Já era um homem diferente, não era aquele homem apaixonado que perseguia os cristãos, não é aquele Saulo intrépido que foi intolerante, que açoitou não sei quanta gente. Agora ele já havia feito o caminho de volta, feito o movimento de conversão, já havia se iluminado, ou melhor, já havia se reformado, estava na saga do serviço do evangelismo, né, divulgando a doutrina por todo mundo, voltando a Jerusalém, ele entra no Sinédrio e começa a pregar. Emmanuel diz que aquele foi um dos momentos mais importantes. Os amigos judeus, os irmãos de raça, fecham as portas do Sinédrio, encurralam-no, pegam todos os cristãos e botam para fora, e aí começam a apedrejá-lo, a socá-lo, a chutá-lo. Emmanuel descreve com riqueza de detalhes. Paulo, já era Paulo, dobrou os joelhos, se ajoelhou, abriu os braços, e Emmanuel diz, ele tinha certeza que ia morrer, naquele momento. As pedradas logo transformaram o seu rosto em um semblante com hemorragia. A visão era dantesca. Aquele linchamento público ia acabar numa tragédia. Era visível aquilo. E ele exultava. Se diz em psiquiatria que talvez o remorso era tão grande por aquilo que ele fez antes, que ele se entregava num masoquismo psicológico. Mas eu não entendo dessa forma, num transtorno psiquiátrico dessa forma. Tanto é que Emmanuel descreve que chegou um momento que ele fechou os olhos e ele começou a se lembrar de tudo. Dos primeiros momentos no Sinédrio, dos seus estudos na lei, na conversão ao cristianismo, na saudade da noiva Abigail, nos equívocos que ele cometeu, nas transformações que ele fez. E Emmanuel diz que num átimo de minuto, ele teve um grande êxtase e já não sentia dor nenhuma.
as pedradas já não tinham dor nenhuma nele. E Emmanuel diz, ele havia alcançado naquele momento a paz divina que uma criatura pode alcançar dentro do próprio coração. Naquele momento, ele havia resgatado os débitos. Paulo de Tarso teve seu primeiro êxtase, diz Emmanuel. Achou que ia morrer, perdeu a consciência, e quando despertou, à noite, estava ensanguentado, mas estava ainda vivo. E aí Emmanuel narra os detalhes dessa história, nessa obra extraordinária, Paulo e Estevão, que é a ideia da consciência tranquila, da fé no futuro, que dizem os espíritos, na postura de paz, naquilo que Chico Xavier costumava dizer. Chico dizia, quando eu desencarnar, eu quero encontrar todos aqueles que me agridem, todos aqueles que me maltratam, todos aqueles que me apedrejaram, todos aqueles que falaram mal de mim, e olhar bem nos olhos dele. E não serei eu que irei abaixar a vista, por causa da consciência de culpa. Para concluir, lembro-me de uma história que é narrada hoje na internet, mas há alguns anos eu vi, de um mendigo na França, que vivia, era cego, e vivia com a placa, pedindo esmolas, numa região de Paris, onde as pessoas se reuniam, os excluídos, as pessoas com condição social difícil, para pedir auxílio social. E ele ali ficava. E ele percebeu que as pessoas passavam, ajudavam muito pouco. Até que ele teve uma ideia. Ele resolveu mudar de vida, porque alguém passou e disse assim, olha que placa, que mensagem deprimente. Porque ele colocava assim, eu sou cego, sou miserável, não tenho nada, pelo amor de Deus. E passava uma mensagem deprimente. Ele resolveu chamar um amigo, ele era cego, e resolveu escrever uma outra placa. E começou a ficar famoso. Até havia uma concorrência entre os mendigos. Teve um que disse assim, escuta, você não quer trabalhar numa empresa de publicidade não, porque você é muito criativo, ele depende do quanto você vai me pagar. Quanto é que você ganha? Não vou dizer, porque imposto de renda pode me pegar. Você me diga logo sua oferta, que aí eu posso pensar. Era criativo. E as pessoas passavam e se entusiasmavam e doavam muito. A placa dizia assim, é primavera em Paris e eu não posso ver. Muito obrigado, muita paz.